Bom dia. Voltando para mais um estudo do Evangelho. Eu abri aqui no capítulo 13. Que vossa mão esquerda não saiba o que vossa mão direita, o que faz vossa mão direita. E eu vou ler o capítulo 17, o parágrafo 17, que é uma mensagem de Michel, que foi editada em Bordeaux, em 1862, e chama-se A Piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são como consolação que lhes aplicais sobre as feridas. E quando por uma doce simpatia conseguis lhes dar esperança e a resignação, que alegria experimentais. Essa aventura, é bem verdade, tem um certo pesar, visto que nasce ao lado da infelicidade. Mas, se não possui a ilusão dos prazeres terrenos, não tem as decepções angustiantes do vazio que eles deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes, é a virtude no seu mais alto grau. A que o divino Messias praticou durante a sua vida e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva e quando for praticada por todos os povos, garantirá a felicidade à terra, fazendo finalmente reinar a concórdia, a paz e o amor. A piedade é o sentimento mais apropriado para vos fazer progredir. Dominando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, é o sentimento que prepara a vossa alma para a humildade, a beneficência e para o amor ao vosso próximo. Essa piedade vos comove profundamente diante do sofrimento de vossos irmãos. Vos faz estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Não oculteis, portanto, jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais com que os egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da miséria perturbaria por instantes sua feliz existência. Temei ficar indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada a preço de uma indiferença condenável é semelhante à tranquilidade do Mar Morto. Tem uma observação aqui. Mar Morto é um lago salgado na Palestina, onde deságua o rio Jordão. É semelhante à tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo apodrecido e a corrupção. Quanto à piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísmo. Sem dúvida, ao tomar contato com a desgraça do próximo e voltando-se para si mesma, a alma experimenta um abalo natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta dolorosamente. Mas a compensação será grande, todas as vezes que conseguirdes devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, desculpem, que se emociona com um aperto de mão e cujo olhar em lágrimas, ao mesmo tempo de emoção e de reconhecimento, fixar-se docemente em vós, antes de elevar-se ao céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um apoio. A piedade compadece-se dos males alheios. É a celeste precursora da caridade, a primeira das virtudes, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece.
A piedade me parece aqui que ele chama a atenção da gente porque eu já tive essa sensação de, às vezes, principalmente quando passa alguma cena de animal sendo maltratado na minha timeline. Começou, né? Viu, né? Então, toda vez que passa uma cena dessa, eu viro a cara para não ver mesmo, né? Aquilo me dói, aquilo me choca, aquilo me faz mal. Mas o que eu estou entendendo desse ponto, me parece que não é para a gente virar a cara, né? É para a gente ir lá, criar coragem e se meter. O problema é que numa timeline não tem como, né? Você fazer isso. Como você vai se levantar? Muitas vezes eu estou vendo coisas. Essa moça que atropelou 2 pastores alemães no Maranhão. Como é que eu vou sair de Cabo Frio para ir para o Maranhão para ajudar os cachorros, né? Eu estou tentando ajudar os mal, estou conseguindo os daqui de Cabo Frio. Eu vou procurar aqui no Espírito de Verdade. Acho que eu estou gripando. Esse livro Espírito de Verdade, o Emmanuel faz algumas mensagens sobre temas do Evangelho. E ele tem um glossáriozinho aqui, um glossário não, um sumário, e que ele reporta-se quais são os capítulos. Aí eu vou ver se tem aqui, capítulo 13, 17. Tem sim, ó. Na página 219, ele tem uma mensagem sobre esse ponto. A mensagem é ser compassivo. Essa seria a interpretação que Emmanuel dá a esse ponto, tá? Sem compaixão não há caridade. As lágrimas vertidas ao calor vívido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada. Eu acho que ele chama muito a nossa atenção para cenas como crianças, né, dormindo na rua, crianças abandonadas na rua, pessoas dormindo ao relento, pessoas passando fome, agressões, né, que a gente vê também, crianças sendo agredidas, mulheres sendo agredidas, negros sendo agredidos, homossexuais sendo agredidos, né? Eu acho que ele chama um pouco isso aí, a buscar que a gente tenha piedade e se movimente em prol desses desafortunados. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada, que se antepõe à antipatia gratuita e despeitosa. Existe muita gente que olha para o pobre, olha para a pessoa que está passando fome e acha que a culpa é dela, né? Ela está passando fome porque quer, porque tem muito trabalho de faxineira por aí. Só que você pegaria uma pessoa na rua e botaria dentro da sua casa para fazer faxina? Né? Muitas vezes a gente acha isso. E tem, em tempos de crise, condições, às vezes a pessoa tem 4, 5 filhos, largar esse filho na rua para ir fazer uma faxina? Existe um problema social muito grande no Brasil, não só no Brasil, na África também, na Índia. Mas aqui no Brasil nós temos um problema social muito grande e as pessoas têm que ter um pouco mais de sensibilidade quanto a isso, né? Ela deve... Vamos lá de novo. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita ou despeitosa. Ela deve induzir-nos à prática do socorro moral e material junto daqueles que não despertam, sem o que se torna infrutífero. Eu também senti peninha e não fazer nada, não adianta, é infrutífero. A piedade ela tem que ser capaz de tirar você da sua zona de conforto e se mover para dar um consolo moral ou material à pessoa. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatui que venhamos a experimentá-lo igualmente, para avaliar a dor do próximo
e nos predispormos a ampará-lo. Então, cuidado, você que está muito saciado no conforto da sua casa e acha que pobre não merece nada, merece só uma cesta básica. Cuidado, que você é um belo candidato a vir na mesma situação dele. Isso me lembra uma discussão uma vez que eu falei que o filho do pobre também sonha com a Disney. E aí me responderam que não, ele tem que ter só escola e cesta básica. Aí eu falei, quer dizer que só os filhos dos ricos podem sonhar com a Disney, né? Só os filhos dos ricos podem sonhar com as coisas boas. E aí depois essa criança que sonhou com a Disney, pobre, e não tem a menor perspectiva de ver, de conhecer e tudo, ela vai crescendo e vendo a desigualdade do mundo. E um dia ela se revolta e tenta dar um rolezinho num shopping, as pessoas vão querer, né? Redução da maioridade penal, ou então linchamento, coisas desse tipo. Eu não estou justificando aqui que todo pobre tem que roubar ou todo pobre tem que se revoltar, nada disso. Estou dizendo da hipocrisia das pessoas acharem que o pobre só deve querer o básico para sobreviver e se multiplicar. Isso é a base da exploração capitalista, que ficou tão incutida no ser humano e que ainda se soma à herança escravocrata brasileira, que torna o nosso povo, muito embora seja muito solidário em algumas circunstâncias, em outras ele é extremamente egoísta e cruel. Por exemplo, quando você vê as pessoas se voltando contra um programa social que ajuda na maior parte das vezes as pessoas pobres, as pessoas ignorantes, as mulheres solteiras que têm muitos filhos. Eu digo solteiras porque criam filhos sozinhas, às vezes mulheres abandonadas, viúvas, que estão com um monte de criancinha e não pode. Às vezes ela tem que deixar uma criança tomando conta da outra para poder trabalhar, né? E as pessoas não se sensibilizam com isso, são contra programas de auxílio a essas pessoas, a essas famílias. Eu vejo enquanto, vamos colocar assim, essas pessoas têm abatimentos no imposto de renda pela escola que ela paga para os filhos, né? A outra que não tem nada, não tem dinheiro, não tem trabalho, só tem filho, não pode ganhar uma bolsa de R$60, ou 80, R$90, não sei quanto é a Bolsa Família, porque vão dizer que vai estimular a vagabundagem. Me perdoem os que assim pensam, mas para mim o que estimula a vagabundagem é você manter um jovem só estudando até os 40 anos. Tá bom? Tenho dito. Continuemos a piedade aqui. Só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. Fujamos a compaixão aparente que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas, cenários artificiais de fingimento. É isso aí. Essas pessoas que são contra o Bolsa Família provavelmente se acham cristãs, mas adoram o quê? Caridade. Elas adoram fazer uma caridade para se sentirem bem com as suas consciências. E para que elas possam fazer isso, tem que ter pobre, não é isso? Não. Então, como que eu vou fazer, né, os meus atos exteriores que vão apaziguar minha consciência se acabarem com a pobreza, não é isso? Mede-se a comiseração pelo devotamento e solicitude fraternais que promove. Deve-se-lhe o despovoamento gradativo das zonas de purgação moral na espiritualidade. Então, é através dessa piedade, do trabalho de amor ao próximo, de soerguimento moral dos seres, que nós vamos esvaziando as zonas purgatoriais da Terra. Deixa-te enternecer ante os painéis comovedores das crises de pranto, vezes e vezes temperadas em sangue e suor. Contudo, não te detenhas aí, busca dirimi-las. Então, quando você vê uma mãe que perdeu um filho, né,
desconsolada, uma pessoa que está doente, que acabou tendo uma notícia de que está com uma doença muito grave, pessoas que foram abandonadas em hospitais, em asilos. Não basta olhar e dizer que pena. Tenta levar uma palavra, tenta conversar com essa pessoa, tenta ajudar essa pessoa, soerguê-la moralmente ou materialmente, se for o caso. Perlustra as vielas ínvias da necessidade e beneficia as almas que se agitam em desespero dentro da jaula do próprio corpo. Tem dó não apenas dos quadros gritantes de falência íntima, mas também dos padecimentos mascarados de silêncio e de orgulho, ingenuidade e inexperiência. Inunda de amor os corações mantidos sob o vácuo do tédio. Protege a infância desvalida, pois os pequenos viajores da carne carecem de guias. Favorece com a moeda e abençoa com a palavra os pedintes andrajosos, somente acariciados pelos cães que vagueiam nas ruas. E na certeza de que a piedade sincera jamais expressa covardia a derruir o bem, nem ridículo a excitar o riso alheio, acatemo-la com força de renovação das almas e luz interior da verdadeira vida, eternizada por Deus. Ser compassivo. Caibar Schutel. Eu pensei que era Emmanuel. É autores diversos. Ó, Espírito da Verdade é autores diversos. O autor desse texto não é Emmanuel, é Caibar Schutel. Ok? Cairbar. Eu falei errado o nome dele. Gente, é muito. É de pensar. Isso aqui eu tinha que refletir um pouco mais, né, sobre esse assunto para poder falar dele. A piedade. Às vezes a gente. Eu, pelo menos, eu sou assim. Eu não gosto que tenham pena de mim. Engraçado isso, né? Isso é uma coisa de orgulho, né? Então, eu acho que por eu não gostar de ter pena de mim, eu evito ter pena do outro. Eu prefiro a empatia, me colocar no lugar do outro e analisar como eu me sentiria passando por aquilo. Eu acho que é mais igual do que a piedade. A piedade, de certa forma, coloca você acima da pessoa. Tem os termos assim que o Espiritismo adota, mas pode ser uma grande ignorância minha, gente, me perdoe, eu ainda sou bastante embrutecida. Mas, por exemplo, caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Eu vejo a caridade como sempre uma relação hierárquica entre o maior e o menor, entre quem tem e o que não tem, entre o privilegiado e o desvalido. Então, eu não gosto da palavra caridade, porque ela sempre vai dar uma impressão de que você é o bonzinho, Eu acho que não, isso é obrigação. Solidariedade é uma obrigação do ser humano. Ser solidário com aquele que está em uma situação de vulnerabilidade, certo? Aquele ser que está ali, ele é tão criatura de Deus quanto eu, ele é tão filho de Deus quanto eu, e não acho que ele seja digno de pena, é quem despreza essas pessoas. E aí o digno da piedade, na minha opinião, não é o pobre, não é o desvalido da sociedade. Digno de piedade, para mim, é o opressor, é o explorador. Esses são dignos de piedade porque eles estão iludidos com o poder material, iludidos com a riqueza da terra, né? E por isso, por essa ilusão, eles vão ficar muito tempo ainda presos em cadeias de sofrimento. Então, se eu tiver que ter piedade, eu acho que eu vou ter desses caras. E em relação aos desvalidos moral e materialmente, eu acho que a gente tem que ter mais fraternidade, mais solidariedade, menos caridade. Entendeu? Não é só aliviar a fome naquele momento, é tentar resolver o problema. A pessoa está sem moradia. Eu não estou dizendo você pegar o morador de rua e levar para sua casa, mas se você puder tentar com ele, conseguir uma colocação para ele, um trabalho para ele, de forma que ele possa bancar uma moradia, não é? Ou se você puder pelo menos tornar menos sofrida aquela experiência em que ele está numa rua, ou aquela pessoa que está num asilo, que foi abandonada pela família, você tentar se colocar como uma família para ela, ir visitá-la, ler um livro para ela, fazer companhia, conversar,
ouvi-la. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Então é isso, eu tenho meus questionamentos com alguns termos que o Espiritismo venera. Esse é um deles, a piedade, né? Tá, mas pelo jeito eu estou errada, porque está não só no Evangelho, como nessa linda mensagem do Caibá. O sentimento, eu acho que o que a gente deve puxar aí não é nem a palavra, é o sentimento. É justamente a compaixão de você olhar para o outro e dizer assim, poderia ser eu, poderia ser um filho meu, poderia ser minha mãe. Isso acontecia muito comigo no tribunal, quando 90% das pessoas no tribunal detestam fazer balcão e atender, né, as pessoas que vinham. Agora vem até bem pouco por causa do processamento eletrônico. Mas tem muita gente que vai, né, no balcão. E eu adorava, era naquele momento, eu sempre fui tratada como ET no tribunal por conta dessas coisas, porque era um momento em que eu me sentia mais útil. Era ali que eu tinha oportunidade de esclarecer uma pessoa que, às vezes, o advogado... Aqui em Cabo Frio tem muito isso, o advogado está no Rio, entendeu? Então ele não tem tempo de estar vindo aqui. Ou é a defensoria pública que é abarrotada de gente, aquela pessoa humilde não sabe o seu direito, então ela acha que está demorando, vai lá tentar, né, apressar o processo dela. E aí você atende essa pessoa, olha nos olhos dela, trata ela como se fosse a sua mãe. Porque a minha mãe mesmo, ela várias vezes teve que ir na justiça para se informar, negócio de pensão do meu pai, quando meu pai faleceu e tudo. Então, ela vinha magoada com a frieza com que as pessoas a tratavam, né? Então, toda vez que eu olhava para uma pessoa, para um ser humano do outro lado, podia ser o advogado, mas podia ser a parte. Eu olhava como se fosse a minha mãe. Eu tratava aquela pessoa como eu gostaria que a minha mãe fosse tratada no balcão lá da Justiça Federal. Então, isso sempre foi assim, é raro, são raras as pessoas que gostam de fazer balcão na justiça. E é o momento em que você mais presta o serviço público. Porque o servidor público, ele não tem noção do que significa isso, ele é o servidor público. E essa noção de responsabilidade com a sociedade, com o público-alvo daquele serviço, ela infelizmente ela está muito carente no Brasil, não só no serviço público, mas também em outros locais em que você trabalha com vulnerabilidade. Hospitais particulares também. Como você pode não atender uma pessoa doente porque ela não tem um cheque para garantir uma CTI? Não é? Então, por aí vocês vão vendo a insensibilidade. O patrimônio passou a valer mais que qualquer vida. Basta olhar o Código Civil, né? As possibilidades que você tem de invadir a privacidade de um ser humano para pagar. Um banco tem, para pagar uma dívida, para cobrar uma dívida de um inadimplente. Não quer saber qual é a situação, se a pessoa ficou desempregada, se ela tem 10 filhos para comer. Não quer. E a gente sabe que a vida financeira da gente muda assim, ó, de um estalar de um dia para o outro. Então, não há essa compaixão. O que há é dinheiro, patrimônio. Então, em nome do vil metal, você pode bloquear bens das pessoas sem sequer que elas saibam que tem uma ação contra elas. Você pode invadir a casa de uma pessoa e retirar os bens de dentro da casa dela, expondo ela à humilhação de todos. Isso são algumas das coisas. Você pode várias coisas, né? Você pode protestar publicamente um título, deixando o nome daquela pessoa sujo para qualquer coisa. Tirar o crédito da pessoa, certo? As empresas podem ficar ligando e perturbando as pessoas na sua residência e cobrando a dívida, ameaçando. Então é isso, o patrimônio vale. Ah, mas tem muita gente aí que é isso, que é aquilo. Tem muita gente que é assim, sim, mas a maioria não. Até porque, se você for olhar, a maior parte dos caloteiros não é pobre. O pobre adora pagar sua dívida, ter o dinheirinho para pagar sua dívida.
É isso, gente. Esse ponto realmente ele me faz refletir sobre várias coisas, principalmente sobre essas grandes contradições da nossa sociedade, sobre a grande hipocrisia reinante nos tempos. Aliás, sempre existiu, né? Hipocrisia sempre existiu, mas nos tempos atuais ela está muito gritante, porque as pessoas estão expressando mais suas opiniões e são opiniões que não resistem a argumentos, né? Então, você fala com elas, elas, né? É só você colocar essa pessoa no lugar dela, ela já fica com ódio de você, ou com aversão, ou se afasta de você, ou te chama de petralha, ou te chama de esquerdopata, ou de comunista e manda você para Cuba. Mas quando você só está querendo ser racional, você não está defendendo uma ideologia. Eu estou defendendo isso aqui que eu estou falando aqui com vocês, né? Então é muito fácil. Você está num ônibus, quando eu vou ao Rio, eu vou para casa da minha mãe, eu entro num ônibus e passo ali na Praça Sans Pena. Cada vez que eu passo na Praça Sans Pena, eu tenho um susto. Praça Sans Pena é na Tijuca, no Rio de Janeiro. Aquela praça teve uma época que não tinha mais camelô, não tinha mais morador de rua, tá? O comércio funcionando normalmente, com uma certa segurança, tá? Aí eu vim para Cabo Frio. Eu tô falando de 2012, tá? 2011, 2012. Aí eu vim para Cabo Frio. Quando eu voltei um ano depois para lá, já comecei a ver alguns camelôs. Aí vai passando o tempo, você vai vendo a coisa crescendo, né? Dessa última vez que. Ah, eu comecei a reparar também muita coisa assim. O carioca tá vivendo atrás de grade. Tudo tem grade. Todas as lojas têm grade, todos os prédios têm grade, todas as casas têm grade, todas as janelas têm grade. Então, o cidadão está atrás das grades e o bandido está do lado de fora. Né? Uma grande inversão para se pensar. Isso foi outra coisa que eu percebi. Aí, da última vez que eu fui, que eu passei pela Sans Pena, porque a última vez que eu fui eu não passei não, mas a última vez que eu passei pela Sans Pena, para mim o Rio virou uma Nova Delhi. Era uma feira livre completa de camelôs. Era assim, na calçada, né? Um pedaço assim de uma faixa assim de camelôs e aqui uma faixa de moradores de rua. E as pessoas da classe média, os tijucanos de classe média, passando no meio. Aí eu te digo, e esses camelôs vendendo coisas, às vezes inúteis, coisas nos babilac que quem tem dinheiro hoje não vai comprar isso, está mais preocupado com comprar comida e pagar dívida. E aí eu falei, são os futuros, né, que estarão lá do outro lado. Então me pareceu bem grave a situação do Rio de Janeiro da última vez que eu fui e mostrou bem o retrato da miséria que acompanha o Brasil desde 2016, né? Então é isso, gente. Isso não tem nada a ver com a política, tem a ver com a canalice do ser humano, tem a ver com o mau caratismo, tem a ver com a nossa necessidade de evangelho, tem a ver com a nossa necessidade de evolução moral. Não à toa estou fazendo esses vídeos, porque eu também preciso, tá? Mas tem certas coisas que, em vez de me despertar piedade, me despertam revolta. Espero que vocês fiquem com Deus. Vamos tentar ser piedosos, né? Vamos exercitar isso essa semana. Um bom dia para vocês todos.